Sérgio Sacani explica os detalhes e as revelações dos arquivos secretos sobre OVNIs. Muito bem, então. Então eu vou começar falando aqui dos arquivos, né, que foram liberados aí pelo governo americano, tá? Eles estão fazendo o que a gente chama de um disclosure, né? O governo americano, ele tá fazendo isso aí. Por quê? Porque teve toda aquela discussão, não sei se o pessoal vai lembrar, uns 2-3 meses atrás, começou mesmo com o Obama, né? O Obama foi lá num podcast e falou, né? O cara lá perguntou pra ele, aí, o que você acha de alienígena? Falou, não, pô, alienígena existe, tal. Deu uma opinião, cara, entendeu? Do mesmo jeito que se eu fosse lá, eu ia falar, cara, eu acho que não existe. Mas ele falou que não, alienígena existe, mas eu nunca tive acesso a nada disso e tal. E isso virou um hype muito grande, e o Trump, para não ficar atrás disso, né, foi lá e colocou também a opinião dele, e aí entrou no meio a cunhada do Trump entrou no meio. Cara, eu não lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas foi há uns 2-3 meses atrás, virou uma confusão desse negócio. Até que o Trump, no meio dessa confusão toda, criou uma diretiva, que era o seguinte, pedindo para todas as agências e para o Departamento de Guerra, como eu falei lá, não é ministério, mas é como se fosse um ministério, né? Como se fosse o Ministério da Defesa. Antes chamava DOD, Departamento de Defesa. Agora ele mudou de nome, virou Departamento de Guerra. Pediu para que o Departamento de Guerra cuidasse, começasse a ir atrás de documentações para que elas começassem a ser liberadas. Isso aí tem muito a ver com o lance dos Estados Unidos de não querer esconder nada da população, tem muito a ver com o lance da lei de livre informação, né, que tem lá nos Estados Unidos, FOIA que chama, tá? Então você pode pedir através de um documento lá para liberarem esses arquivos, isso aí vai ser votado, vai ser consultado, vai ser liberado. Então tem tudo nessa linha. Para quem não sabe, o secretário de Guerra dos Estados Unidos se chama Pete Hegseth. Tá? Uma coisa que é bem importante a gente falar, nenhum documento confidencial foi liberado. E uma outra coisa muito interessante a gente falar é que não houve, por enquanto, uma desclassificação de documentos. Então eles estão vendo ali documentos que podem ser liberados. E aí é interessante, né? Porque é o seguinte, a primeira coisa interessante de falar é a seguinte, você é dono dos documentos e você mesmo analisa o que vai ser liberado. Obviamente que você não vai liberar coisa que é sensível. Então esse é o primeiro ponto aí, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é um programa, tá? Esse programa, eu vou dar o nome direitinho aqui dele para vocês, ele se chama Programa Pursue, tá? Que fala Pursue, né? Mas escreve Pursue, que é Pursue. E esse nome aí, ele quer dizer Presidential Unsealing and Report System for UAP. Isso quer dizer o Pursue, é o nome desse programa aí, tá? Desse sistema aí que eles criaram. Muito bem. Aí entra a primeira palavrinha aqui pra gente debater, que é o tal do UAP. Ele veio para substituir o famoso UFO. UFO é Objeto Voador Não Identificado em inglês, tá? Objeto Voador Não Identificado, UFO. Aqui no Brasil a gente fala OVNI. Aí o pessoal falou assim, bem, objeto voador? Ah, mas eu vi um objeto saindo do mar, eu vi um objeto não sei aonde. Eles falaram, então não vamos dar esse nome mais de voador. Aí, e às vezes não era objeto, às vezes era uma luz e tal. Aí eles falaram assim, bem, não vamos dar mais o nome de objeto. Aí chamaram de fenômeno aéreo não identificado, que é a mesma coisa, UAP. Aí foram discutir e falaram, não, mas às vezes não é aéreo, às vezes eu vejo ele na água, às vezes eu vejo não sei o quê. E aí mudaram o nome. Então, UAP hoje significa fenômeno anômalo não identificado. Só isso aí já cria uma discussão que a gente pode ficar aqui o resto da vida e não vai chegar numa conclusão. O que é algo anômalo para você? Então, para um é uma coisa, para o outro algo anômalo é outra coisa. Isso fica um negócio, sempre fica alguma coisa meio vaga, tá? Mas é o que a gente sempre chamou a vida toda, né? É o que a gente sempre chamou a vida toda de disco voador. A galera nem da ufologia não gosta que fala assim. A gente sempre começou como disco voador ou OVNI, tá? Só que recebeu esse nome aí. Por quê? Foi criado um departamento novo, que é o AARO, lá dentro. Então, se você está nos Estados Unidos e tira uma foto de algo no céu, você manda para esse departamento. Eles dizem que eles analisam aquilo lá, metodologicamente, tudo bonitinho, e depois publicam a conclusão daquilo ali.
Então, isso é a primeira grande coisa dessa liberação. Os documentos são verdadeiros? Muita gente fica falando, os documentos são verdadeiros, os documentos são verdadeiros. Os documentos são verdadeiros. Os documentos existem, existe lá o papel, existe a foto, existe a filmagem que foi feita, aquilo lá não tem montagem, não tem nada que foi criado por IA, nada criado por CG, nada, entendeu? As coisas ali são sensores ou de aviões ou de navios que registraram aquilo ali que a gente está vendo. Beleza? Então, não é um negócio fraudulento, tá? Depois eu até vou mostrar aqui hoje para vocês 3 grandes casos de fraudes na ufologia que são famosíssimos e que durante muitos e muitos anos foram tidos como verdades, igual disse, né? Não disse não, vocês não viram ainda. Igual a gente diz, né? Foram tidos sempre como verdades absolutas e agora nós quebramos isso tudo aí. O que foi liberado então? São 162 arquivos que foram liberados de uma só vez na sexta-feira, dia 8 de maio. Nesses 162 arquivos, a maior parte são PDFs gigantescos, às vezes com 180, às vezes com 200 páginas, tá? Liberaram também 40 e poucas fotos e 26 vídeos, tá? Isso é o que foi liberado agora. Mas é só isso? Não, isso foi a primeira leva. Eles estão chamando de release 1 dessa documentação toda, tá? Então tá chamando de release 1, beleza? Vai ter os próximos? Vai. Já disseram que nessa próxima sexta-feira deve ter uma outra quantidade de documentação sendo liberada. Então é isso que tem lá. O que eu acho mais legal de tudo isso aí? São os PDF, cara. Eles são muito legais. Por quê? Você tem uma série de cartas, de memorandos, você tem uma série de jornais antigos relatando fenômenos de naves e tudo mais. Você tem desenho de criatura, tem foto de material que pegaram, que falam que é da nave e tudo. Então tem muita coisa legal nesses documentos. As fotos. Boa parte das fotos, nós vamos pôr aqui depois, a gente não vê nada. A verdade é essa, tá? Você não vê nada. Mas as fotos que chamaram a atenção, que nós vamos ver elas daqui a pouco, são as fotos feitas na Lua, principalmente pela missão Apollo 12 e pela Apollo 17. Isso aí foi liberado, tá? E os vídeos que, né, já alguns rolaram por aí, que também não tem nada demais, a não ser aquele vídeo da tal estrela de 8 pontas, que nós vamos conversar sobre ele aqui um pouquinho. Uma coisa que vocês precisam entender é sobre o sigilo desses documentos, o sigilo militar. Então, assim, quando você vê um documento, né, de UAP, né, que ele fica lá trancado por 30, 40, 50 anos, né, e ele tem umas tarjas pretas no documento, a primeira reação de qualquer pessoa é, o governo o governo tá escondendo tudo. O governo tá escondendo os alienígenas. É daí que começa, você pega aquele documento cheio daquelas tarjas e fala, o governo tá escondendo tudo, né? Então vamos tentar entender aqui, sem nenhum fanatismo, nem de um lado nem do outro. O que acontece é o seguinte, aquelas tarjas que tem ali, elas não são, né, para esconder o objeto em si, mas elas estão ali para principalmente esconder metadados. Metadado do quê? É o seguinte, cara. Imagina que você estava um piloto voando, pegar um F-22, que é o avião mais moderno que a gente tem, tirando os aviões chineses, né? Mas o F-22 é o avião mais moderno que tem, certo? O cara tá lá voando com o F-22 com uma puta câmera de altíssima resolução, de última geração, e passa uma coisa na frente dele e ele começa a registrar aquilo lá, e na hora de divulgar aquela imagem, o responsável pela imagem deixa todos os metadados, que vai falar qual sensor que fez, como que fez, qual temperatura que ele estava atuando e tudo. Cara, isso é um segredo militar muito estratégico. Então aquelas tarjas que você vê no documento, não é o governo escondendo nada de nada, não. Ele está escondendo os metadados, principalmente do sensor ou da câmera que fez aquele registro, para que esses dados não vazem e para que o seu amiguinho não descubra o tipo de armamento que você usa, porque isso é uma das coisas mais estratégicas que tem num país. Ponto parágrafo. Para nós brasileiros, isso não faz o menor sentido. Por quê? Primeiro,
nós temos meia dúzia de caça aí. Segundo, nós não estamos em guerra com ninguém, entendeu? Então, é uma coisa, pessoal, é muito distante pra gente, pra nós aqui do Brasil, eu falar assim, pô, o governo fica escondendo esses dados porque o inimigo... Que inimigo, cara, entendeu? Os caras são na nossa visão, é meio que uma maluquice, mas não é, tá? Então, quando você pega aquele documento cheio daquelas coisas pretas, não é que estão escondendo informações estratégicas, porque se aquele documento vai ser liberado, cai na mão de alguém, alguém pega aquilo ali e transforma aquilo lá, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos está em guerra com o meio mundo. Tem inimigos clássicos, China, Rússia e tal. Então, por exemplo, com esses metadados aí, um chinês que pega, ou um russo que pega, ele consegue saber, por exemplo, ó, a distância que os radares estão, a distância que um radar consegue ver um alvo desse, a que distância um radar consegue travar um alvo desse no radar ali. Tudo isso, a precisão do infravermelho, quais as frequências de infravermelho que aquela câmera ou que aquele sensor atuam. Então são assim... Cara, a gente transmite lançamentos do NRO, que é o National Reconnaissance Office. Eles não mostram nem o segundo estágio do foguete. De novo, para nós... não faz sentido isso, porque a realidade que a gente vive é uma realidade muito diferente de uma realidade de um país que está em guerra, cara. Nós nunca vamos poder dizer o que é estar em guerra com alguém e ter que esconder informações de um outro país. Nós não vamos ter essa noção. Então, isso acaba sendo uma coisa que aparenta ser muito distante da nossa realidade, e por isso que a gente sai falando aí, ó, estão escondendo tudo e tal, não sei o quê. Mas não é isso, não é isso. Por quê? O setor hoje, o departamento nos Estados Unidos que tem o maior orçamento é o Departamento de Guerra dos Estados Unidos. O orçamento é na casa de $1 trilhão. É 870 bilhões de dólares. O orçamento da NASA é 18, 19, 20 bilhões de dólares. Então, assim, é muito investimento que é feito no setor militar, em sensor, em câmera, em tipo de luz, né, que ele vai ver, se ele vai ver uma câmera infravermelha, se é uma ultravioleta, se é uma luz visível. É muita grana. E quando você detecta um objeto desse, a grande questão é a seguinte... não é o que a gente detectou, mas você está mostrando que aquele seu sensor é capaz de ver aquele tipo de coisa. Por isso que essas coisas elas ficam guardadas em sigilo. Ah, Sérgio, você está defendendo aí o governo? Não estou defendendo ninguém, cara. Estou explicando para vocês como que é o processo dessas coisas. Porque uma coisa é fácil, é sair xingando por aí. Você pode continuar xingando, não tem problema não. Mas xingue com embasamento. Esse programa Persul, ele conseguiu fazer algo que o governo dos Estados Unidos tentou durante muitos e muitos anos, que é o seguinte. Tem coisa nos Estados Unidos que é o FBI que investiga. Tem coisa que é a CIA que investiga. Tem coisa que é a Força Aérea Americana que investiga. Tem coisa que é a Space Force hoje que investiga. Tem coisa que é, por exemplo, os objetos que são registrados em porta-aviões é dos Mariners ou da Marinha, aí depende de quem está tomando conta daquilo ali. Então você tem N departamentos, agências governamentais que muito raramente se conversam entre elas. Isso aí todo mundo vê em qualquer filme americano, que tá lá um cara lá atuando num caso, chega um cara do FBI e o cara fica puto, falando, não, isso aqui agora é meu, pode ir embora, tal, não sei o quê. Isso é a realidade. O cara do FBI não conversa com o cara da CIA, não conversa com o cara das Forças Armadas, não conversa com o cara da Space Force, não tem essa troca de informação. Esse Persul aí, esse sistema que foi criado, o grande marco dele é esse, tá? É você fazer um trabalho coordenado de dezenas de agências governamentais para que elas possam estar cooperando, né, colaborando uma com a outra para poder liberar tudo isso. Então, muita gente tem analisado que não é a nave lá em forma de estrela, não é nada disso. Existem coisas aí muito mais importantes no sistema como um todo para poder fazer ele funcionar, que é essa cooperação
entre essas 10 agências aí. Então, esse release aí, como eu falei, foram 162 arquivos, tá? Os casos ali são casos não resolvidos, tá? Isso significa o quê? Que o governo americano não conseguiu fazer uma determinação definitiva sobre a natureza dos fenômenos observados, tá? Geralmente por quê? Porque falta dado, falta informação suficiente para isso. E é muito legal porque o próprio Departamento de Guerra ele mandou um convite oficial para empresas e para as universidades, tá? Para quem quiser fazer a análise desses dados e mandar para eles, vai ser muito bem recebido. Então isso aí também é uma coisa muito legal que aconteceu, tá? Então, tem uma estatística aqui, ó, muito interessante que eu anotei, que é a seguinte, quer ver só que legal? Nas primeiras 12 horas após o lançamento oficial do site do war.gov/UFO, que é esse aqui que nós estamos, o site teve 340 milhões de acessos. 340 milhões de acessos nas primeiras 12 horas, tá? E muitas vezes que eu tentava entrar ali na hora, ele estava caído o site mesmo, porque não aguentou, tá? Gostou desse corte? Então inscreva-se no canal para acompanhar mais cortes relevantes.